Saudações! Seja bem-vindo a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 2, módulo 3, Ensinos por parábolas, roteiro 4, o trigo e o joio. Nesta aula nós vamos conversar sobre a parábola do trigo e do joio. Parábola essa onde Jesus ele nos traz a reflexão sobre a luta entre o bem e o mal. Tópico 1. Texto evangélico. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Resumidamente, podemos dizer que o campo significa a humanidade, que somos nós. Já o semeador é Jesus, a semente, o evangelho que ele nos entrega. Por outro lado, podemos entender aí que a erva má ou o joio seria exatamente as interpretações equivocadas a respeito do evangelho. E o inimigo, aqueles que utilizam essas interpretações equivocadas e acabam enfraquecendo o ensino cristão, enfraquecendo o cristianismo. Assim, o crescimento do joio junto ao trigo representa a luta entre o bem e o mal. O crescimento do joio junto ao trigo representa a luta entre o bem e o mal, comum em mundos de expiação e provas, como o nosso. Indica também as dificuldades e as bênçãos existentes na luta cotidiana. Importa considerar que muitos joios encontrados na pauta da existência ocorrem como produto da nossa invigilância ou decorrentes de processos atávicos ainda não superados. Então podemos compreender que o joio e o trigo representam a convivência, o antagonismo entre o bem e o mal. Mas também podemos entender isso como o antagonismo entre as bênçãos, que seria o bem, e as situações negativas decorrentes de nossa invigilância, aí representadas pelo mal. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 e 25. Os ensinamentos propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Indicam que o homem que semeia é Jesus, nosso orientador maior e agricultor divino. A boa semente é o seu evangelho de luz e amor que nos concede os meios de nos libertarmos das nossas imperfeições. A humanidade, representada pelo campo, indica os espíritos, encarnados e desencarnados, em processo de aperfeiçoamento no planeta. Então, compreendendo a metáfora que Jesus utilizou, vemos que o campo representa a humanidade, a coletividade de espíritos encarnados e desencarnados que habitam o planeta Terra. E Jesus é o semeador, é aquele que vem dispersar as sementes para que nasçam bons frutos. E a semente representa o Evangelho, aquilo que Jesus nos traz para
nos possibilitar a nossa evolução espiritual, que possamos progredir e chegar até Ele. O homem que semeia a semente no seu campo é uma assertiva, aplicada a nós próprios, noutro sentido. Demonstra que possuímos um campo de atuação característico do nosso nível evolutivo, onde desenvolvemos experiências importantes de aprimoramento espiritual. À medida que evoluímos, descobrimos a necessidade da seleção de valores que devem ser aplicados nesse campo. A boa semente representa, pois, a semeadura de valores morais e intelectuais. Mas nós também podemos fazer outra interpretação. O campo, agora, olhado pelo aspecto individual. E olhando o campo pelo aspecto individual, temos que o campo é nossa jornada, nossa mente, nosso espírito. Então, nós podemos possibilitar que a semente do Evangelho brote em nós, e aí vem o trigo. Mas também, em razão das nossas imperfeições, somos suscetíveis a fazer com que nasça também em nós as nossas sombras, com que elas cresçam, e, ao fazer isso, elas acabam rivalizando e diminuindo a eficácia do bem que brota em nós com o Evangelho. Semelhantemente, nos esforços de semear a boa semente, devemos estabelecer condições propícias ao surgimento e manutenção da harmonia, da segurança e da paz na própria vida. A outra assertiva, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se, nos conduz a duas reflexões. Uma relativa à necessidade de repouso após as atividades laborais. Outra, associada à preguiça. Em O Livro dos Espíritos, aprendemos que o descanso físico e mental é lei da natureza. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Entretanto, devemos aprender a discernir descanso de ociosidade. Podemos compreender, então, que essa boa semente que nós precisamos fazer brotar em nossa essência, ela vai ser o fomento, a força que vai nos ajudar a progredir e a avançar espiritualmente. Mas para isso acontecer, é necessário que nós tenhamos condição de dar a essa semente o local necessário para ela brotar. E só podemos fazer isso através da paz, da harmonia, da caridade, do entendimento. Por outro lado, seguindo na parábola, nos deparamos com a situação do descanso, de que foi necessário ao semeador repousar. E nesse repouso, o inimigo se apresentou. Precisamos entender que, inclusive, no Livro dos Espíritos temos a explicação sobre a necessidade do repouso. Dada a nossa condição de encarnados no corpo físico, é necessário para nós ter o descanso. O problema é quando esse descanso ele perde o sentido e se torna preguiça. Então, precisamos compreender essa linha que separa o descanso necessário do ócio sem sentido e que, ao contrário de produzir algo, favorece ainda mais o crescimento dos joios em nossa essência. Veio o seu inimigo pode simbolizar adversário, pessoa que não simpatiza conosco ou paixões e vícios que ainda albergamos. A despeito de ambos serem um instrumento avaliador do progresso que tenhamos alcançado, não devem ser objeto de inquietações. Perante qualquer tipo de inimigo, devemos dar sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. O adversário, em qualquer contexto, representa as perigosas infiltrações do mal. Então, podemos entender esse sentido de inimigo de uma forma bem ampla, né? Já que o inimigo, ele é tudo aquilo que vai nos afastar do bem. Então, tanto pode ser pessoas encarnadas como desencarnadas, situações em que nos envolvemos e que acabamos sendo levados para o desequilíbrio. E é isso que representa esse inimigo que vem e semeia o joio
semeia a semente do mal. Sobre este ponto, há um trecho de Emmanuel na obra Vinha de Luz, que inclusive está destacado no nossa apostila do EAD e que eu vou compartilhar com vocês a leitura agora. Emmanuel fala assim: o mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e erguem criações chocantes para os espíritos menos avisados. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber, de antemão, quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância, e caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. As imperfeições morais são ferrenhos adversários. Quando menos esperamos, somos envolvidos pelas tramas das próprias imperfeições. Daí a importância do conselho de Jesus sobre o vigiai e orai, que está em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vemos, então, que grande parte das nossas dificuldades se refere às nossas imperfeições morais. E são essas imperfeições que favorecem o surgimento do joio em nossas almas. Por isso que precisamos estar sempre atentos e aplicar o ensinamento de Jesus de orar e vigiar para que possamos observar os momentos em que nos deixamos levar pelas nossas sombras e nos afastamos da luz que precisa brilhar em nossa essência espiritual. É por isso que é um desafio sempre muito grande vencer essas nossas sombras, justamente porque elas são o adversário mais próximo que temos, é o adversário que está em nós mesmos. E aí, quando emerge o orgulho, a vaidade, o egoísmo e todas as outras sombras que carregamos, somos levados a falir na nossa jornada evolutiva e assim estacionar e precisar mais uma vez seguir na jornada reencarnatória para resgatar os nossos erros e as nossas fraquezas que nos levaram a falhar, que nos levaram a ser guiados pelas nossas inferioridades, ao invés de ouvirmos e tentarmos seguir o Evangelho de Jesus. É importante estarmos atentos, porque as investidas do mal, alheias ou próprias, não marcam hora, surgem subitamente. O joio, caracterizado pela erva daninha, representa a ação contrária ao bem, semeado quando estivermos desatentos ou dormindo, pode gerar resultados funestos. E é interessante essa questão de estar dormindo, porque muitas vezes é exatamente no momento em que nós relaxamos, distraímos, deixamos de agir com zelo, com atenção, é que se manifestam essas sombras, esse joio que Jesus se refere, dizendo que é necessário que nós estejamos sempre atentos para que possamos evitar que essas sombras elas se ergam em nossa essência. E é só agindo com esse cuidado que nós faremos com que nossa consciência ela funcione adequadamente para impedir que o mal se estabeleça nela. A frase "e semeou o joio no meio do trigo" tem um significado específico. Jesus poderia ter escolhido outra semente que não o joio para ilustrar o adversário do bem. O joio, porém, é uma erva daninha que se parece com o trigo e que se desenvolve no meio dele. Assim, também acontece na vida. Encontramos ações infelizes ao lado de sublimes realizações humanas. Interessante que Jesus ele não usa palavras que não tenham relevância para o ensinamento. Ao escolher o joio, ele escolhe uma semente que é muito parecida com o trigo, quando germina. Então, quando o trigo está pronto para a colheita, o joio ele se assemelha muito ao trigo, né? E desde que ele germina, o seu crescimento é muito similar. E a utilização de Jesus da figura do joio tem justamente a finalidade de nos lembrar que precisamos ter essa cautela, porque justamente estaremos ali, às vezes, agindo no caminho do bem e pouco tempo depois estaremos
nos equivocando, errando e sendo levados para o mal, nessa dualidade que nós vivemos em razão das nossas imperfeições. E é isso que Jesus nos chama a atenção. A luta da vida, como processo educativo, nos oferece contínuas oportunidades para semearmos o bem, evitando o mal. Empenhados nesse propósito, é comum termos que enfrentar padrões menos edificantes da própria personalidade que surgem no caminho como poderosos adversários. Mais uma vez, a autora aqui do nosso material, do EAD, nos lembra que precisamos prestar atenção para essa dualidade. Somos sempre convidados a semear o bem, mas às vezes nossas imperfeições nos levam a propagar também o mal. E é preciso, por isso, estar sempre cauteloso e vigilante para que não tenhamos a possibilidade de errar e de nos encaminhar para a inferioridade. O Evangelho de Mateus nos fala que após a semeadura do joio, o inimigo retirou-se. Percebemos assim que em todos os acontecimentos infelizes e decorrentes da invigilância ou da insinuação de forças inferiores, o mal opera às escondidas. Instaurado o processo de desarmonia, o agente causador da perturbação retira-se, observando à distância os seus efeitos. Chama atenção nessa fala de Jesus que o inimigo retirou-se, significando que o mal, muitas vezes ele entra em nossa vida, entra em nossa jornada, e ele age de forma muito sutil. Então, o mal acaba nos levando aos equívocos, como os espíritos obsessores que nos atacam, mas eles aguardam o momento ideal para nos fazer errar e se equivocar e continuam na espreita, verificando como tudo irá se desenvolver. E aí entra o nosso livre-arbítrio, porque temos o arbítrio de escolher não seguir o caminho do mal, não fazer o mal. E quando a erva daninha cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo juntai-o no meu celeiro. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 26 a 30. Na natureza não há saltos evolutivos. Semeia-se, germina-se, cresce e frutifica-se. O mesmo ocorre com o bem e o mal. Quem planta colhe a seu tempo, segundo a qualidade da sua semeadura. Toda semente semeada irá crescer e frutificar, cedo ou tarde. Por este motivo, devemos ter cuidado com nossos pensamentos, palavras, gestos e ações, pois receberemos da vida aquilo que oferecemos a ela. Nem sempre, todavia, conseguimos perceber a presença do mal, sendo necessário, então, que este cresça para que possa ser enxergado. Por esta razão, nos alerta Jesus, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Vemos nessa fala que tudo na criação divina está atrelado a um processo. Para se colher, é preciso tratar a terra, semear, adubar e aguardar germinar, e após germinar, crescer e então frutificar. E assim acontece também com o bem e o mal em nossas vidas. Por isso a necessidade de nós aprendermos a ter atenção aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, porque quando nos desequilibramos, estamos semeando também na nossa jornada o joio e prejudicando o bem que podemos fazer ou que nos esforçamos para fazer. Vemos assim que no plano evolutivo onde nos situamos é preciso que o bem esteja ao lado do mal, não somente para que possamos exercitar a capacidade de discernimento entre um e outro, mas permitir que os bons exemplos hajam sempre sobre o mal, tornando-o melhor. A parábola nos relata que os servos, surpreendidos com a presença do joio no meio do trigo, indagaram ao Senhor se deveriam arrancá-lo.
A orientação que o Senhor lhe ofereceu foi sábia. Não, deixai-os crescer juntos até a ceifa. Um outro ponto muito interessante é compreender que Jesus, ao permitir a existência do trigo e do joio no mesmo campo, faz com que também o bem ele sirva de exemplo para o mal. O bem possa ser ali instrumento de transformação para o mal. É por isso que quando os servos indagam Jesus se deveriam arrancar o joio, que ainda estava ali no início de sua germinação, um pouco havia crescido, e Jesus diz que não, que é preciso deixá-los ali, que somente no momento da ceifa, no momento da colheita, é que esse joio vai ser reparado e vai ser separado. Analisando este trecho do registro de Mateus, percebemos que os servos citados são os trabalhadores da seara divina. O pai de família é Deus, o Criador Supremo. Neste sentido, os servos são os instrumentos utilizados por Jesus, o semeador da boa semente, nas múltiplas expressões de serviço existentes em sua seara bendita. Metaforicamente, os servos podem ser entendidos também como mãos operantes ou inteligência sublimada, subordinados aos ditames da lei de amor. Então, vemos agora aqui a interpretação sobre os servos. Os servos são aqueles que trabalham na seara divina, porque o pai de família que Jesus relata é Deus. Então, Deus conta com toda sorte de colaboradores que vão atuar para que os desígnios divinos sejam atendidos. A ceifa expressa o momento final da produção agrícola. No plano individual, trata-se do momento em que a criatura colhe o que cultivou. Gratificados seremos quando os frutos positivos puderem superar na colheita os valores menos felizes que a invigilância permitiu crescessem no transcurso das experiências. Merece destaque a seguinte afirmativa de Jesus: e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio. Observemos que antes da colheita, os trabalhadores eram denominados servos. Por ocasião da ceifa, porém, o mestre os nomeia de ceifeiros. Os segundos são diferentes dos primeiros. Ceifeiros, no conceito geral, são trabalhadores que exercem atividades específicas. São, no contexto interpretativo do ensinamento de Jesus, os cooperadores conscientes, detentores de responsabilidades maiores. O plantio pode ser feito por qualquer um de nós. A ceifa, porém, cabe a tarefeiros sintonizados com as fontes do eterno bem. Percebemos, então, que a ceifa é um momento em que a agricultura colhe os frutos. É isso que é a ceifa. E da mesma forma, nós, nas nossas experiências individuais, teremos o nosso momento da ceifa, que é quando, no nosso desencarne, somos convidados, através da nossa consciência, a avaliar o que fizemos de bom e o que fizemos de mal. É por isso que precisamos observar a necessidade da prática do bem, para que na nossa ceifa individual possamos ter muito mais do fruto para colher do que do joio para ser lançado fora. E outro ponto interessante é que Jesus distingue os servos, que são aqueles que questionam o pai de família sobre o que foi plantado, e os ceifeiros, que é quem Jesus aponta que o dono da terra, que o pai de família vai designar para fazer a colheita. Por que isso? Porque justamente são os espíritos mais avançados, os espíritos superiores, é que vão contribuir com Deus nesse movimento de fazer a ceifa, ou seja, de colher aquilo de bom que cada um fez e também afastar aquilo de ruim. Um detalhe é que o joio ele é muito parecido com o trigo quando ele chega ao ponto máximo de colheita. Desde a germinação até o ponto da colheita, eles crescem muito parecidos. Somente quando chegam no final, ali no ponto de colheita do trigo, é que o joio ele vai se mostrar ali menos protuberante, menos formoso do que o trigo. E assim será mais fácil para fazer a distinção. Da mesma forma, podemos entender nessa fala de Jesus que o processo da ceifa ela vai acontecer
no momento exatamente de transição planetária, no momento em que o nosso planeta chegará ao final da condição de mundo de provas e expiações e ascenderá à condição de mundo de regeneração. Nesse ponto, será necessária uma colheita, será necessária a ceifa, justamente para que sejam identificados os espíritos que estão em condições de permanecer na Terra e os outros que não estão serão enviados a outros mundos em condição ou de provas e expiações ou até mesmo mundos inferiores. Essa ceifa tem um significado especial, considerando o sentido não literal do texto evangélico. A seguinte orientação de Jesus define o programa que deverá ser executado pelos espíritos ceifeiros na ocasião propícia. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Chegada a inevitável hora da colheita, joio, representado pelas lágrimas, dores e amarguras, decepções, desilusões e conturbações, é reunido e expurgado da seara do Senhor, pelo funcionamento natural da engrenagem de quitação dos débitos adquiridos. A lei de causa e efeito, agindo de forma inderrogável, encaminha o ser a novas experiências. O joio, reunido em feixes para ser queimado, simboliza os momentos de real aferição do aprendizado desenvolvido pelo espírito. Percebe-se, então, que as dificuldades não vêm isoladas, mas formam quase sempre um conjunto de apreensões e desafios que devemos superar. Podemos perceber, então, que na hora da colheita, o joio ele vai ser separado primeiro. Por que ele é separado primeiro? Porque ele tem um destino diferente do trigo. E essa separação se faz necessária para que o joio não contamine o trigo colhido, diminuindo a qualidade daquele bom fruto que foi produzido. Vemos nesse simbolismo da separação do joio e de seu lançamento ao fogo exatamente o resultado da lei de causa e efeito, em que cada um de nós teremos que ser submetidos para que possamos aferir aquilo que nós fizemos de bom e aquilo que fizemos de negativo. E aquilo que ocorreu de negativo vai precisar ser restaurado. Por isso aí o fogo das jornadas reencarnatórias, para que o espírito possa ir se depurando. O último ensino de Jesus, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro, do texto em estudo, mostra que no celeiro divino só há espaço para o bem, para o evangelho do reino, representado pela semente de trigo. Praticando o bem, estaremos dando expansão ao que há de divino em nós e, em consequência, experimentando a felicidade plena. É imperioso guardar confiança no Senhor, tendo fé em suas promessas e contando com a sua proteção, sobretudo nos momentos de sofrimento em que se faz necessário separar o joio do trigo, e aquele seja atado em molhos para serem queimados. Vemos que, se por um lado o joio ele representa aquilo de mal que temos e que temos que nos esforçar para eliminar esse joio, por outro lado, o trigo, Jesus diz que ele é colocado no celeiro, né? É guardado no celeiro junto ao Pai, justamente simbolizando que todos aqueles que conseguem ascender na jornada espiritual vão se aproximando cada vez mais de Deus, até o momento em que estaremos junto de Deus, como Jesus nos ensinou. E já encerrando o nosso estudo, o nosso material do EAD nos apresenta um salmo. E é esse salmo que eu vou ler aqui, que está no material do EAD, para nós finalizarmos o nosso estudo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos,
capítulo 23, de versículos 1 a 6. Então, que nós possamos trazer para a nossa vida esse ensinamento, né, de compreendermos as nossas imperfeições e que elas habitam junto com aquilo que nós temos de bom, mas que cabe a nós exercer essa atividade contra o mal que habita em nós, porque assim seremos cada vez mais aqueles que nos aproximarão, que estarão mais próximos de Deus. E, desse modo, conseguindo combater as nossas sombras, vamos cada vez mais emanando a luz divina que há em nós. Esse era o conteúdo que tínhamos para a nossa aula. Agradeço a atenção e por acompanhar a aula. Peço que curta, comente, compartilhe, para que outras pessoas possam se beneficiar desse estudo aprofundado. Muita paz e muita luz.